Rádio Sinchanuco, na banda FM 96.7 ou na internet no site www.sinchanuco.com. Grande entrevista na Rádio Sinchanuco, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Mas, não mantenhas boa tarde, boa noite e bom dia conforme espaço e local onde você está acompanhando nesse momento. Esse rádio Sinchanuco na frequência 96.7 FM. Rádio Sinchanuco está ficando na Guiné-Bissau, na região de Gabo, cidade de Gabo, na avenida Selo Coiada, no coração da cidade de Gabo, e está emitida na frequência 96.7 FM e também não estou ouvido na internet, através de nossa página oficial de Facebook, mas também no canal de YouTube. Mas nós está de volta nesse grande espaço que chama Grande Entrevista de Rádio Sinchanuco, um espaço que nós pessoas para papel de assuntos com atualidade na Guiné-Bissau, que está na marca de destaque a nível de semana. E isso também nós não temos comentadores permanentes dessa casa rádio. Aos mais não volta com o comentador permanente que chama Dr. Sana Kanté, e ele que não vem mais uma edição desse programa para não vir papel de assuntos que está na marca de destaque na Guiné-Bissau, sobretudo a atualidade ligada à política de Guiné-Bissau que preocupa o mundo e Guiné-Bissau com seus amigos. Aos mais várias questões que estão buscando consenso em termos de nomeação de novo governo, de acordo com o comunicado de CDAO, assim como ao longo de dois encontros com o presidente Umaru Sissoko Embalo, assim com partidos que têm assento no parlamento e que chegaram ao consenso que está tocando com nomeação de novo governo, de acordo com o comunicado de CDAO, e de lá Umaru Sissoko Embalo e dá a orientação, aliás, e pede presidente da Assembleia para tentar a próxima parte, para ter consenso até dia 8 de junho que nós está nela, e caso que tenha consenso, e na bata uma outra medida, as medidas possivelmente por passar para bater a Assembleia Nacional Popular para convocar nova eleição. Não vai ver ao longo de semana, Cipriano Kassama, presidente da Assembleia Nacional Popular, Kunsa, OBI, sociedade civil, suma também comunidade internacional, que está tocando para busca de solução para poder ter consenso à volta de nomeação de novo governo e depois aonde o presidente da Assembleia e Kunsa OBI partidos políticos que têm assento no parlamento, de que cada defende esse lado e esse que não vai jogar em termos legais sobre a responsabilidade que Umaru Sissoko Embalo passa a presidente da Assembleia Nacional Popular. Mas antes não consa colocar a questão a no convidado Sana Kanté, Dr. Sana Kanté. Sana, boa tarde, boa noite. Boa noite, Danqueca, boa noite a todos os rádio ouvintes e com enorme prazer que sempre nós estamos nesse bom espaço. Muito obrigado. Doutor, não vai ouvir mais um assunto ligado à formação de novo governo que depois de duas rondas de auscultação na presidência da República de Guiné-Bissau e que chegaram consenso com a responsabilidade passado para o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassama, em termos de lei, como pode enquadrar que o presidente da Assembleia de que dado um prazo até dia 8 para tentar a próxima parte para chegar ao consenso para a nomeação de novo governo. Em termos de lei, todas as situações estão a acontecer só para ver como é, não está perante o regime de golpe de Estado. Porque se não estava perante o regime de golpe de Estado, nada disto que não chegava a acontecer. Ou seja, constitucionalmente, a responsabilidade do Presidente da República procurar conciliar todos os guineenses e particularmente atores políticos, não o Presidente da Assembleia Nacional. Constitucionalmente, a responsabilidade do Presidente da República garante cumprimento da Constituição e ele também próprio se uma garante da Constituição e primeiro que está a cumprir. Não o que está a verificar no momento, porque nós está perante, se não fala, um regime de golpe de Estado.
governos de consenso na nossa Constituição e que existe, são governos de unidade nacional que existe. E que existe é a figura. E que existe e governos que estão formados em função dos resultados eleitorais. Ou seja, a partir do partido que ganha eleições. Se partido que ganha eleição e ganha com maioria absoluta, na mesma e pode formar governo de maneira que entende. De maneira que entende. E pode formar governo ele só, e pode formar governo convidando outros partidos políticos, suma de maneira que acontece o primeiro governo que liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira na 9ª legislatura. E ganha a eleição por maioria absoluta, com 57 deputados, mas na mesma e convida tudo partidos com assento parlamentar e partidos sem assento parlamentar. Mas isto foi de acordo com a sua conveniência. No momento, eu tenho um cenário diferente. Eu tenho um partido que ganha a eleição, que mesmo o partido PGC, com maioria relativa. Entretanto, e cabe ele na mesma, forma-se governo. Se contra. E cabimba a conseguir na Assembleia Nacional Popular fazer parte principalmente dos instrumentos governativos, sendo o programa do governo com o Orçamento Geral do Estado, ou então isso ser objeto de moção de censura, aí sim, na termos da Constituição, nós convida segundo partido, mas tem representação parlamentar. E no caso, nascer o MADEM. E MADEM, se conseguir fazer parte de instrumentos governativos, obviamente que ele que não governa, porque ele conseguir garantir estabilidade governativa e ele conseguir ter maior apoio em termos de maioria absoluta na Assembleia Nacional Popular. Mas se contra que consiga, imagina, PGC que conseguir, Madem Chomaro, depois para a formação do governo, também que conseguir, na nossa Constituição, de acordo com a mesma interpretação, na lógica de como o governo está formado, em função dos resultados eleitorais e na atual configuração parlamentar, eu tenho o PGC com 47 deputados, eu tenho o MADEM com 27 deputados, terceiro eu tenho o PRS com 21 deputados, depois eu tenho a PUC com 5 deputados, PND com União para Mudança, eu tenho um deputado cada um só. Quer dizer, se dos primeiros partidos com maior representação parlamentar que conseguiu formar governo, obviamente que tudo aquilo outros que não conseguiu formar governo. O que está acontecendo? Está rebentando o governo. O partido que ganha a eleição, no caso PGC, por dissolver a Assembleia Nacional Popular, porque, entretanto, e tem crise parlamentar, e tem bloqueio de instituições parlamentares, e que houve, para nenhum desses partidos que ganha, que representação parlamentar, é que conseguiu formar um governo que não fazer passa sem instrumentos na Assembleia, que está convocar eleições antecipadas, por rebentar a legitimidade para o povo. Gente que tem que medir a eleição. Gente tem que compreender como nós, enquanto povo, nunca tem que ter nenhum problema de a eleição quantas vezes foi necessário para poder pertencer. Entretanto, o que é que está acontecendo no momento? E que nada disto. De acordo com a nossa Constituição, e que tem nem necessidade de existir governo de Nuno Nabian, para ver como tem o governo de Aristides Gomes, que conseguir fazer passar esse programa do governo. E se socou da golpe, e chega e demite o governo de Aristides Gomes e nomeia o governo de Nuno Nabian. Gente na papel de maioria parlamentar, outros não falam deslocar, se calhar deslocar depois o mundo desmente, não é? Outros não falam, não, maioria parlamentar conservado, não é? Estudo e conversa. Maioria parlamentar está provado. Se o governo de Nuno Nabian realmente ele que tem a maioria parlamentar, não can estar a trocar as conversas. E não acontece a mesma coisa que aconteceu com o governo de Aristides Gomes. No governo de Aristides Gomes, para fazer a aprovação desse programa de governo, e que houve junta de maioria parlamentar deslocar. O governo de Aristides Gomes conseguiu fazer a Assembleia Nacional Popular funcionar. E conseguir fazer comitê permanente, comissão permanente funcionar, e conseguir fazer plenária da Assembleia funcionar, e esse instrumento aprovado melhor. E o governo de Nuno Nabian, nem comissão permanente que está não conseguir fazer funcionar. Associado com o facto de como é um governo que, na termos de nossa Constituição, e que existe, e um governo inconstitucional. Ora, que um governo inconstitucional, obviamente, que está tendo dificuldade de fazer a Assembleia Nacional Popular funcionar.
que é que deve dar acontecer, que normal para acontecer, e PGC para forma se governa, se quer conseguir aprovar-se os instrumentos governativos, mas só depois tipo de conselho tomado. Se ele conseguir, o governo está continua com ele, não tem problema. Doutor, não duvide esse aspecto. Depois de duas rondas com Omar Sissoko tenta ouvir partidos políticos, daqui também pede PSDC para apresentar solução de governação. E depois da segunda ronda que chegar o consenso, Omar Sissoko embalou passa a responsabilidade à Assembleia na pessoa de ser presidente da República para tentar queria consenso à volta de que são ligados à nomeação de novo governo. Irmão Dankaka, Umaru Sissoko, que golpista, e me pacientes de o problema de Guiné-Bissau na perspectiva que ele está a desenhar, não na perspectiva de lei, não na perspectiva de que é certo contra que é errado. Ele está a desenhar situação na perspectiva errada. E fala isso como ele figura de concórdia nacional. Uma figura de concórdia nacional que é capaz de procurar diretamente para si pessoa consenso entre partidos políticos. Se vai chamar se aliado de golpe também, que Cipriano Cassama, para que ela facilite que trabalho. Que ameaça de comer dissolver a Assembleia Nacional Popular. Para dissolver a Assembleia Nacional. E a gente tem que resolver esse problema na real perspectiva. Se real perspectiva de como se Sissoko, os seguintes que apoiar, é ter intenção de ficar com a presidência da República para poder ter controle do governo. Mas, apesar que aquelas que ganham eleições legislativas, esse é interesse desde a campanha eleitoral e foi que a gente falaram de como se Sissoko ganha a eleição, não tem crise política e aquilo que está na vida. Portanto, Sissoko não tem legitimidade nem perante o povo, nem perante partidos políticos, porque se nota, PGC, União para Mudança, provavelmente PND, que lutam com muita reserva, é que reconheceu-se uma figura de presidente da República. Ora que sim, e que tem condição de criar ou de ser o que figura que está ficando a reclamar de como concórdia nacional. CDAO, o Tcheknoja se comunicado que reconhecia Sissoko como presidente da República, pondo em causa no Supremo Tribunal de Justiça, pondo em causa tudo que nós não está revelando somos um Estado de Direito, e em consequência disso, e que reconhece o governo de Nuno Nabian, e Nica se reconhece o governo de Aristides Gomes e fala para nomear um novo governo, não fala isso como e cria problema. Ali no programa próprio, nós chamamos a atenção de como em vez de resolver o problema, e criando um problema. E justamente aquilo que está a verificar. Cipriano Cassama está a fazer mediação que tem competência de fazer. Não está no Estado de Direito. Estado de Direito define no Estado, no sistema semipresidencialista, e define figuras que tem cada 15 responsabilidade da atuação. Ou seja, e tem essencialmente dois sistemas de governo no mundo. Sistema parlamentar, onde que o governo que tem poderes executivos está resultado de parlamento. E tudo confusões, tudo jogadas políticas está acontecendo no parlamento. O presidente da República, e que até existe em termos de figura, ou nem que existe e apenas meramente simbólica, ou então uma figura monárquica. Por exemplo, é tipo de sistemas parlamentares, e que, por exemplo, está acontecendo na Espanha, e está acontecendo na Alemanha, e sistemas parlamentares. Sistemas presidenciais e sistemas de jogadas de poder executivo e que está na Assembleia. Está na figura de presidente da República. Ele, ao mesmo tempo, chefe do governo, não é? Portanto, ele é uma figura muito ativa. E que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos da América, e está acontecendo na França, e está acontecendo também na Senegal, mas entre meio de duas figuras, de dois sistemas, o tenho semipresidencialista. Ou seja, presidente da República e meio ativo, e parlamento meio ativo. Eu tenho dentro de sua metade um governo que está respondendo tanto para o presidente e está respondendo para a Assembleia Nacional Popular. E cada quem tem esse papel que está jogando nesse aspecto. E o governo está liderado por partido que ganha a eleição.
gente que tem que desviar de foco. Portanto, veja-se, o tudo partidos que está representado no Parlamento é compreender a civil perfeitamente. Não na lembrantação. No governo de engenheiro Domingos Simões Pereira, o que ganha com maioria absoluta, o que forma-se governo de unidade nacional, não por chamar assim, governo de unidade nacional que existe, mas esse governo que convida todos os entes para participar do painel, não é? E tem o que eu bati Domingos Simões Pereira. Deputados de todos os partidos na Assembleia aprovar moção de confiança ao governo de Domingos Simões Pereira. Mas que cenário tudo muda, porque o presidente está disposto para violar a Constituição, para dar-lhes vantagem, para dar PRS vantagem, para dar grupo dos 15 vantagem, eles tudo é bem naquela linha, é colaborar com o presidente Jomav, na altura, naquela linha. Então, eu queria grande onda de crise política, não tem que não para na 9 primeiros ministros, com 8 governos. Quer dizer, se para via de ilegalidade é possível não ser o detentor de poder, e tem deputados com partidos que estão dispostos para andar naquele caminho. Mas não tem que compreender como é. A nós, enquanto povo, e políticos que não têm que exigir também não responsabilidade, e eles e são comerciantes, não tem que saber que é economista, não tem que estar preparado para que economista, nunca tem que medir a eleição. Ou seja, político, e também deu que comista, e são comerciante, sabe o que me cola, sabe o que me cola, o me se pete cola que não te se vendeu. Se o caminho é vinho, sumo que está bebendo, sumo que não compra nesse mundo, sumo que não te se, não é? Se o caminho é arroz, o me se milho que não te se e vai estar bem. Bom, a nós, infelizmente, a maioria de nós cidadãos, a nós tudo igual, a hora que não vota, quer bom entender ou não entender, outros está vota para brincadeira, outros está vota porque para ver parentesco, outros está vota na competência, outros está vota na programas, mas entretanto a maioria ainda, infelizmente, está desperdiçar seu voto, é que entende esse aspecto, então acaba para votar na bandidos. Doutor, nós vi um aspecto sobre esse encontro que está promovido para Cipriano Kasama, de que na saída de encontro não vai haver certas declarações, de que vice-presidente de PIGC, o sair de encontro com Cipriano, e fala e na pedi presidente da Assembleia Nacional Popular para que caia na para que disse que na Ero. E também outro parte, coordenador de Madem C15, Brema Câmara, e falou como é solução que passa para agendamento de programa de governo liderado para Nuno Gomes na ANP, e também critica a forma que o presidente da ANP convida a comunidade internacional sobre esse assunto. E outra parte, vice-presidente de PRS, e fala como qualquer maioria parlamentar nesse momento e Canadá oferece estabilidade governativa na Guiné-Bissau. Por outra parte, representante de APU PDZB e fala como e ele está entendendo para a forma que o PIGC reconhece um presidente da República e é misto para que o presidente nomea um governo que eles não fazem parte nele, enquanto PND, aliás, União para a Mudança ainda pedi e eles ainda pedem para respeitar a legalidade e para fazer tudo atos na base de não Constituição da República. E doutor, nós tivemos um aspecto envolvendo o Cipriano que tanto Junda cada quem mostra e ele tem essa maioria na parte e ele faz parte de dos maioria que está cada quem na Junda e tem maioria e possível que esse encontro que na faz e tenha um fruto para seu objetivo que seja a nomeação de governo e também declaração de líderes. Dankaka, se Cipriano Kasama conseguir algum resultado positivo nesses encontros que estão a promover e nascer um milagre. Cipriano Kasama, nesses encontros que estão a promover e apenas teatro que estão a fazer, estão a perder tempo, porque primeiro é competir fazer esse trabalho para ver como ele parte, como eu falar,
de um partido político, elegido como deputado num partido político e está representando interesses de que partido político. Se sai fora da linha de orientações da atuação do PGC, está na trair PGC e que elas nunca estão a rever na sua atuação. Quer dizer, se toma para PGC, ele é deputado do PGC, apesar que deputado da nação e presidente da Assembleia Nacional Popular, mas está também sujeito a orientações desse partido. Ela não comete nenhum erro. Mas se vai contra essa atuação, está na linha que parte de adversários do PGC, está no cometer erros graves e na tirados de legitimidade. Ou seja, militantes do PGC, tanto somos colegas deputados, querem rever na sua atuação e suma que está na consciência no momento. Portanto, Cipriano Gassama está só na esse tempo, está na jogar um papel e que se função enquanto presidente da Assembleia Nacional Popular e por isso quem que me e por isso ordem de advogado, suma que um dia chama tudo quem que me depois vai tentar reunir a gente. Mas a gente tem que compreender uma coisa. O povo, sobretudo, tem que compreender uma coisa. Nenhum partido político que tem a obrigação de entender aquele outro partido político para a governação e que tem essa obrigação. E a natureza de partidos políticos para entender um outro. A gente tem de jogar assuntos normal. Se Cacimba é sendo tudo membros do mesmo partido político. Se contra consenso com a busca. O que é que mandei ter manga de partidos políticos? Se contra consenso com a busca. Para ver como mandei tem deputados de diferentes partidos políticos. A expressão tem que resultar da vontade própria do povo. Só o facto de ser membros ou partidos políticos diferentes, com mandatos diferentes na Assembleia Nacional Popular, e porque nós próprios que queria que configuração parlamentar, então, obviamente, que em função dos resultados eleitorais, tem quem ganha, tem quem ganha. Portanto, quem ganha é que tem que vai ao governo. Outro ganha e está ao governo. Então, ali na Portugal, você tem para 2 legislaturas consecutivas, na primeira legislatura do governo de António Costa, e que ganha a eleição, ele é o segundo partido. Primeiro partido, PSD de Passos Coelho. Mas professor Cavaco Silva, que era presidente da República na altura, que também é de PSD, e que perde tempo. O que faz? Pode ser que os resultados eleitorais contaram só, e convida a PSD que ganha a eleição com maioria relativa, e que ganha com maioria absoluta, e que tenha nenhum apoio parlamentar, mas ele que convida para formar governo. Ele forma governo e leva programa no governo, e o outro ala tudo em chumbalha. O que pega? E convida o segundo mais votado, PS, que de António Costa. Que ele forma governo e cria aliança com um bloco de esquerda, porque ali na Portugal, bloco de esquerda, não adianta nunca com o bloco de direita. Ele disse assim, cana tem. Bloco de esquerda não anda entre eles de esquerda, de direita não anda entre eles de direita. Portanto, bloco de esquerda na altura, com bloco de esquerda, diferentes partidos, PSD, entre outros partidos, não é? Partido democráticos, entre outros, não é? Portanto, eles até formavam a maioria. Então, forma a maioria, mas que discute quem que não vai fazer parte do governo. Governo formado só para PS, Partido Socialista de António Costa. O que é discutir nessa aliança que forma? E programa de governo. A mim falava como se ganhava, que não fazia, diferente de que eu falava se ganhava não fazia. Então, gosto, mas não forma aliança. Nem programa. E tem que nem exigir, se para apoio, nem exigir para o entrada. É elemento do programa que eu vou estava no programa. Esse que é discutir. Programa que é discutir. E ao chegar fila no programa, o governo continua, com a legislatura acaba. E gosto, nesse momento, teve o PS que ganha com maioria absoluta e continua a governar à vontade. Mesmo coisa na Grécia, mesmo coisa na Espanha, exemplos no mundo que falta. Países civilizados e democráticos. E nem só, que pode exigir consenso. Nunca pode exigir consenso, que não tem que exigir informação do governo do partido que ganha a eleição. Se que pode, a seguir, tem que vencer. A seguir, que pode, a Assembleia vai embora, eleições antecipadas. O povo tem que ter consciência de como nas próximas eleições que tem que fazer atribuir legitimidade. Atribuir mandatários, porque eles não mandados, não mandatários, não mandam em eles. Se não tem nenhum outro, não sancionam eles na próxima eleição, se não me cidade. Maioria absoluta, a segundo mais votado, ou então a uma terceira via, ou então a PGC não se atribuir maioria absoluta. E que tem nenhum problema de que não perde tempo só que acontece
com o Jomaf. Foram 5 anos, na nada. Doutor, Misti, quase partido que ganha a eleição que ganha a maioria e na se declaração isso uma também proposta que apresenta Umaru Sissoko Embalo e quase é Misti para ter um governo base alargado onde que tudo gente entra. Doutor, Orki, cedo sim partido que ganha a eleição na convida próprio outro quinto nesse cenário que nós estamos para fazer parte e estão a buscar um governo de consenso e não can bem estar na história de ministros bata bem responder para ser partidos políticos ou para para ser presidência ou se um caso que acontece com na governo com Umaru Sissoko Embalo na liderar não é manga de ministros e que está respondendo para a presidência e bem cabadiel próprio bem pedir se pedido de demissão. Aliás, fica só no governo que ele lidera na altura, porque ele foi um primeiro-ministro também inconstitucional e costuma ir vício, e entra sempre em vício. Tudo governos de Jomaf e foi atuou sempre na linha. Inclusive o primeiro governo de Aristides Gomes, que conduziu o processo de eleição, e mesma coisa. Ou seja, lá está, como não falou como povo, que Purina nunca admite governos de consenso, porque governos de consenso, cada quem está respondendo para seu partido. A nós não precisa de um governo que não é liderado por um partido, que não atribui responsabilidade a que partido. Se coisas correm bem, e que partido. Se coisas correm mal, e que partido. Justamente aquilo que está acontecendo em outros países. Comanda, está falando, não discute o programa, mas o governo para executar, o governo, a forma do governo, com quadros de maneira que acha como é possível para eles executar. Mas eu vi que está na consciência disso. É gente estudo, está a discutir programa do governo, está a discutir membros do governo, se toma controle do governo, para ver justamente esse papel assim, para ver de dilapidação de erário público, para ver de corrupção, para ver de bandidasco que não vai fazer no governo. A Babu tem no governo, no regime de Jomaf, 9 governos, quer dizer, teve média, cada governo teve 6 meses de governação. E a legislatura não vai para o terceiro governo, não vai para o segundo ano, não vai para o terceiro governo. A legislatura dana, onde que na 3 governos de alguma vai para ela, quer dizer, eles também têm em média entre 4 a 6 meses cada quem. O que eu acho que alguém pode fazer nas 6 meses de governação? Depois, com a sociedade, está incentiva assim membros para falar isso como não, se a bobo nomeado, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Quer dizer, tudo que é nomeado tem obrigação e tem pressão e tem recebido sociedade para furtar, para resolver esse problema. Depois, se você defende o interesse do partido, defende o interesse do país, o coche nada. Ora que o governo cai injustamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, ora que dá o golpe, botoia o próprio militantes do partido, membros da sociedade, que estão a fazer jumna com o próximo governo para ficar de fora, independentemente de você ser competente ou não, outro passa adiante. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, vez. E vou ver, é bate-boss, ok, a nós também não vejo. Quer dizer, veja que quem vai furtar, não é? O povo tem que compreender, o povo tem que firmar. Mas doutor, se partido, doutor, se partido com ganha a eleição própria está interessado para ter esse tipo de governo? O que é que está na consciência como se PGC que cumpre agentes para participar nesse governo e obrigado a falar do governo do Unidade Nacional. Responsabilidade de PGC. Então, PGC não assumir consequência. Mas agora, por exemplo, o governo de Aristides ou o governo de Jomaf, que forma de maneira que quem não assumir consequência? E Jomaf. O governo de Aristides que vai para a eleição legislativa, o organizado depois das eleições presidenciais. Mas, aliás, o governo de Aristides foi nomeado para CDO, porque o governo de Aristides, o governo foi nomeado para CDO. Quem que não assumir consequência? Responsabilidade de má gestão do governo de Aristides. E Aristides e algum partido? Não. E CDO e algum partido na Guiné-Bissau? Não. Olha de aqui gravidade. Portanto, que um voto que não está voto, ele tem uma justiça grande. Ora, que o governo que conseguir ter sucesso, responsável de que governo e se partido. Mas ora, que o governo vem de comunidade internacional, ora, que o governo vem de vontade do presidente, ora, que o governo vem
de uma maneira que capa via legal, ainda que pode atribuir responsabilidade a um partido político, está na mata na democracia, está na quebra que ligação de responsabilidade entre povo eleitor e o partido que atribui-se confiança de voto. Doutor, não viu outro aspecto, não sei como a presidente, ainda até dia 8 de junho vai ter consenso à volta de partidos políticos que têm assento no parlamento. Em caso de que tiver consenso, possivelmente ainda batem em Assembleia, Canabim existir, ainda batem na Assembleia Nacional Popular. E depois a Assembleia que em termos de lei, governo nuno e neste governo em gestão e tem outro governo que é criado para iniciativa de presidente ou não, em termos de lei. Em termos de lei, e que existe governos de iniciativa presidencial, e que existe. Em termos de lei, está proibido a Presidente da República criar-se governos de iniciativa presidencial. Mas no papel do presidente, cada golpista se socorre. Ele para mim que é presidente. É para a lei que é presidente. E golpista. Em termos de lei, Presidente da República que tem que competência. E proibido de criar-se governo. Em termos de lei, proibido criar governos de unidade nacional. Em termos de lei, é admitido apenas criar governos em função do resultado eleitoral. Partido que ganha a eleição. Se a Assembleia Nacional Popular dissolvido, PIC que tem que formar seu governo e organizar a eleição. Esse que a lei fala. E esse que tem que acontecer na lei. Agora, ora aqui no regime de golpe, ora aqui contra a lei, e que esse que está acontecendo. E obviamente, e que esse que não vai acontecer. Agora, sobre ameaças de Sissoko, golpistas Sissoko, autoproclamado presidente, de dissolver a Assembleia, e que muito ossa, cão que ladra não morre. Sissoko está fácil de quem coça quando que tem coragem para ter vina nenhuma. Sissoko está na posição que está na goza de privilégio dele, no momento, para ver de alianças, para colocar naquela posição. Para ver de aliança de Nuno Nabian, para ver de aliança de Madem, para ver de aliança de PRS, para ver de aliança de militares, para ver de aliança de Kadogo, de Jamaf. É comandar, na altura não fala gente que estava a instrumentalizar muçulmanos, kufulas, e bem que teoria de Ancalaída, de como ainda enganar eles. Para ver como muçulmanos e tribalistas, fulas e tribalistas. Então, está a instrumentalizar que gente para poder ter essa vantagem própria. Mas que não vai determinar se contra o tempo que ganha a eleição ou então para via de golpe e outras alianças e outras sensibilidades onde cada quem vai defender esse interesse. Hoje aqui falar Ancalaída, e autoproclama presidente da República, está na presidência da República. Qual foi a escolha? Hoje aqui fala como Ancalaída para votar nele. Qual foi os muçulmanos que tem no governo? E que representantes de cada aliança que apoiar, que queria ela para colocar na posição que está nele, que aquilo que acontece. Desde logo, engana que gente, se quer falar eles como não comprar eles com 12 mil. Depois, só para boa, até falar dinheiro que tem para a eleição, mas entretanto, o tenho 9 bilhões de francos CFA para financiar a campanha de crédito. Esse é um esquema de corrupção muito, quer dizer, na uso de gente, um esquema de corrupção de fadia que se socou na uso de gente, e a gente fingiu como é que está na acontecer. Ou seja, vou financiar 9 bilhões, ou dá 3 bancos, cada banco 3 bilhões de francos CFA para comprar caju. Mas eu falo para a gente como é que caju não compraram para preço de 12 mil francos CFA. Mas caju, Nina Bafata, Gabu, Nanunde, que eles até rogam como é mais tem apoio, e que compraram mais de 250 francos CFA. Depois, oficialmente, vai fixar preço de 375 mil francos CFA. Até aqui, 75 3 bilhões. 375, exatamente. Até aqui bilhões tudo que é daqui bancos para comprar caju. Onde é que não vai? Porque ele compraram caju, não é? E caju compraram para 100 francos, para 150, 200, máximo que compraram, aliás, nem 375 quer falar como é preço oficial, caju que compraram ainda naquele preço, não é? Quer dizer, gente não enganaram e falaram como aviões na BIM, quer dizer, se não começar a fazer histórico de mentiras que o Sissoko conta, gente, não tem uma lista tão gordo, que nem o cara poder imaginar, mas pronto, nós tudo não é que aqui falar, não é também que aqui fazer, que aqui fazer, portanto, nada de que aqui falar e não fazer que fazer. Voltando à questão da Assembleia Nacional Popular, Sissoko,
para dissolver a Assembleia Nacional Popular. Na espera que dia 18 não chega, porque dia 18 não chega, a minha acha como se PIC cadar o seu governo, e PIC está no jogo um papel, a minha acha muito inteligente, e se para que aqui presidente, que aqui governo, porque aquilo aqui é nosso sistema, semi-presidencialista, não reclama a presidência da república e um coisa, governo e outro coisa, duas coisas diferentes. Então, se não conseguir ter controle do governo, então, e dos problemas que não tem vai aqui de presidência da república, não volta a ter, é de governo. Se não volta a ter o controle da Assembleia Nacional Popular, não tem três problemas. Mas nem momento é ter um problema, é estar a trabalhar para cá, segundo problema acontecer, eles é assumir ser governo, porque o governo e de eles, e assim que a configuração dos resultados eleitorais determina a vontade de cada mandatários que está na Assembleia Nacional Popular. Mas a nós não acreditamos como dia 18 e só uma oportunidade aqui de se aliados, eles se socorrem, de se aliados para aquelas dilapidar, furtar dinheiro do povo, de maneira que entende, é por evitar, uma forma de compromisso que tem aqueles e pagar eles dívida, mas uma se grupo tio, depois do dia 18, e na DIN que capa de falar, boa, que não tem nenhum outro na DIN que o governo de iniciativa presidencial. Para ser segundo grupo de aliados, mas bem resolvido esse problema. Mas, doutor, qual que é a melhor solução para sair de impasse à volta de nomeação de governo? Impasse que tem. Impasse está forçado para ter, mas impasse que tem. Quer dizer, como o governo do PGC simplesmente tem que formar esse governo. O problema que tem lá. É tão simples. Doutor, muito obrigado por essa questão. Última questão que eu não tenho para analisar pelo menos 2 minutos. E que são ligados ao longo da semana e entra mais 2 queixas na Tribunal de CDAO para governo liderado por Aristides Gomes, mas também PIGC que está a pedir para anular aquele comunicado de Comissão Ministerial de CDAO, isso também fazer uma queixa contra 4 países, entre quais Gâmbia, Senegal, Níger e Nigéria, sobre seu envolvimento direto e também de receber uma notícia com embalo antes de Supremo Tribunal anuncia o último acordo que nasce na Supremo e as queixas que entra e juntando com outro queixa que há gostando de dizer que tem 3 queixas na Tribunal de CDAO. Politicamente, o que é pode vir em termos política para uma justiça? Isso também para aqueles que entram com a ação. Bom, a nós está convicto que uma PIC tem forte probabilidade de ganhar aqui. Que está a acontecer na sua atuação e como eu já vai como esse caminho que tem que andar, mas ele dá preferência a guerra diplomática, mas a guerra diplomática a favor desse jogo. Então, é outro uma guerra judicial e bem qual. Não acho que me pode conseguir, mas só que ele fazia muito antes, até porque nós que cidadãos comuns que têm menos recursos de aqueles que se ação que não entra que ele vai ganhar e camisana que não vai ser do primeiro-ministro ou ministro ou presidente da república, não é? É país que interessam, eles que não vão beneficiar do não ação, não é? Mas é tomar consciência também dentro que se ação própria diretamente. Então, eu tenho 2 probabilidades. Probabilidade de ganhar ação através de não ação e probabilidade de ganhar ação através de sua própria ação. E probabilidade de ganhar de uma forma reforçada através de não ação por ser ação. E tem essa forte probabilidade. Você não vai admitir a celeridade do Tribunal de CDAO na perspectiva de facto de poder emitir comissão de CDAO, conferência de chefes de Estado de CDAO, com aqueles outros 4 países, tudo na linha, para ver como a CDAO, Estado de Guiné-Bissau, eles tudo têm que andar na lei, não fora de lei. E forma que resolve essa crise política é andar fora de lei. Então, e forma de levantar índices pacificamente de andar na lei e através do tribunal, e ainda bem que existe o tribunal da CDAO, portanto, está parabenizar PGC que é candidato de forma que ainda bem que gosta de conseguir de entrar a essa ação
e não fazer eles maior voto para conseguir, porque não acreditar como na perspectiva que o assunto está a tratar, a razão está a assistir-se. Doutor, não tive um caso depois que Cimeira, que o último Cimeira que foi feito, e algum chefe de Estado fica surpreendido com aquele comunicado que sai antes de Cimeira. Sim, a nós não invocar na nossa ação, não observar para já, não mostrar como a Cimeira de comissão de chefes de Estado ia conseguir 23, mas comunicaram da comissão e Sei, foi de dia 22. 22, sim. 22. Sim, foi de dia 22. Comissão decidiu uma coisa que foi discutido na conferência de chefes de Estado, porque não teve acesso a tudo os comunicados, tanto de conferência de chefes de Estado como de comissão. Mas comunicaram de comissão e fazer referência de como aquilo que foi deliberação de chefes de Estado. Quer dizer, vou falar como deliberação de chefes de Estado e sobre o reconhecimento de Sissoko e também a formação do novo governo, quando aquele assunto, vou falar como foi um dia antes de data própria que a gente discute. A gente discute dia seguinte, e dia seguinte aquele assunto que foi objeto de discussão. Assunto objeto de discussão e foi essencialmente sobre Covid-19, não é? É que discute a questão de Guiné-Bissau. O único ressalva que é ressaltar na questão de Guiné-Bissau é felicitar Sissoko para a maneira que declarar o vencedor para a Comissão Nacional de Eleição. Mas é que declarar como é reconhecido ou é põe em causa o processo eleitoral que está na consciência, não é? É que fazer aquilo. Então, e a nós não invoquemos na nossa ação. E para assim como a PGC também, rapareza aspecto, é invocar nessa ação e muito grave. Ou seja, que está na consciência que não suspeitava aí, e gosta de cada chefe de Estado está aí na papel de aspecto, e de como e uma diplomacia que acontece entre Senegal, Nigéria, Níger, e falta mais um país. Gâmbia. Entre não propriamente Gâmbia. Tem um país que o homem está se só está falando com uma homem lá esse papel, não é? Não lembra o nome de que presidente, eles tudo bandidos lá, pronto. E está falando que esse papel, enfim. Portanto, e foi jogada, mas principalmente jogada de Senegal. Então, só isso. Quer dizer, Senegal gosta de governar, mas e para ver um coisa só, para ver no petróleo. Para ver no petróleo. Mas a Gana tem sucesso. Não conseguir resgatar no peixe. Muito obrigado, doutor. Doutor, tem alguns minutos para despedir. Não chega a fim da edição de hoje. Caca, a mim me se fala povo de Guiné-Bissau, povo de Gabo, Bafatá, em concreto, mas sobretudo de gente que mora lá na Avenida Selo Coiada. E foi regulo de Gabo, não é? Sim, Selo Coiada, Avenida Selo, e foi regulo de Gabo, sim. Então, estudar, então, fazer uma investigação há tempo, nós já estudos que fazem referência na 1888. Portanto, fica muito orgulhoso, não é? De si intervenção naquele tempo. Não tem que procurar conhecer a história. Mas só tinha que fazer estudo e para poder compreender que aqui real interesse de Senegal no petróleo, como que ainda toque fazer malandriça assim, tudo com França, Senegal depois vem barra aqui malandriça de França. Mas pronto, e que é que questão? Questão que como se fala, povo, para que o povo tenha medo da eleição. Para que o povo tenha medo de governos de unidade nacional, não tem que ter aqui interesse. Cada quem tem esse partido. Se você conseguir ganhar a eleição no partido, espera outra eleição. Não é? O partido que ganha a eleição é ele que tem que formar governo. Se você conseguir formar governo em segundo partido, não vai eleição quantas vezes for necessário. Que no meio de desentendimento entre políticos, aquilo é muito normal na política. Políticos na todos os países democráticos, se discussão permanente. Na Guiné-Bissau que está sendo de vez em quando, a Assembleia está ficando, gasta de quê, gasta de canto, e o povo está ficando falando, não, se de bom entender outro. A missa na canto tem que ter interesse de entender outro. Porque chega na vota na alguém em concreto. Se aquele alguém que consegue maioria para governar, para conseguir estabilidade, não vai mais eleição. Cai problema. Nossa, enfrenta problema. Que não livra problema. Que não dingue problema. Mas também, que no meio conta como Sissoko e golpista, e enquanto golpista é que não presidente.
Muito obrigado, Dangaka. Nossa Yu. Muito obrigado. Muito obrigado. Não diga fim de edição de hoje e cedo conversa possível com o Dr. Sana Kante nesse espaço de rádio Sinchongo, que dá-te pessoas para falar de assuntos que estão a dominar a atualidade na Guiné-Bissau e através de colaboração com a direção de rádio Sinchongo, as emissões que nota passa na internet, na Facebook e está ouvido também através de uma colaboração que nós temos com a direção de rádio Sinchongo na Gabo. Muito obrigado, Dr. Sana Kante. Não vim com mais hora que justificar para mais uma edição desse programa. Não fica para ali, vou ficar com um bom tarde, uma boa noite, na degustar nela. Obrigado para essa companhia que seguindo desde a primeira hora.